Oi! Hoje, dia 26 de abril, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. E para comemorar esse dia, eu trouxe para vocês algumas atualizações que foram feitas em relação a essa temática. Tá? Foi publicado a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial no final do ano passado, tá? 2020. Em conjunto, esse documento ele foi publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial e Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tá? E eu quis trazer para vocês alguns pontos que eu achei interessantes para a gente poder adotar na nossa prática clínica e que são de grande valia. Bem, a hipertensão arterial ela é uma doença crônica que acomete milhões de pessoas no mundo, tá? É um dos principais fatores de risco para a ocorrência, né, de outras complicações cardiovasculares, tá? Então, a hipertensão arterial, ela afeta diversos órgãos do nosso organismo. Dentre eles, eu posso destacar o cérebro, o coração, os rins e os próprios vasos sanguíneos, né? E a mortalidade, ela está associada diretamente pela hipertensão estar afetando esses órgãos, tá? Infelizmente é uma doença silenciosa, então muitas pessoas elas não sabem que a possuem, né? E isso que acaba contribuindo também para a sua elevada mortalidade decorrente dessas complicações. Bem, é uma doença que ela vai ter componentes genéticos, epigenéticos, sociais e comportamentais. E aí, diante desses elementos, nós, como profissionais de saúde, podemos atuar tentando modificar alguns hábitos de vida que influenciam diretamente na ocorrência dessa doença. Tá? Do ponto de vista dietético, o que eu posso destacar para vocês é que existem diversos protocolos que tentam ajudar os pacientes, principalmente os pacientes com excesso de peso, na redução desse sobrepeso e obesidade, que também estão relacionados com a ocorrência da hipertensão arterial. Mas, de uma forma geral, dentre os protocolos, a gente tem observado que a dieta do tipo DASH, ela se destaca em relação aos outros protocolos, tá? É uma dieta que ela propõe um alto consumo de frutas, hortaliças, de uma forma geral também, e um baixo consumo de gorduras em geral. Então, ela faz uma restrição de gorduras nessa alimentação, mas principalmente as gorduras do tipo saturadas. Então, na hora quando a gente vai ver as recomendações, tá lá que ela coloca que deve consumir, por exemplo, lácteos, porém do tipo desnatado e assim por diante. Tá? E essa, inclusive, é uma das principais diferenças que a gente consegue observar em relação à dieta do tipo mediterrânea, que a dieta do tipo mediterrânea, ela incentiva o consumo de gorduras, mas principalmente as do tipo poliinsaturadas. Agora, voltando um pouquinho para essa questão da dieta do tipo DASH, além dela incentivar o consumo de frutas, hortaliças, oleaginosas, os grãos e o baixo consumo de gorduras, ela não propõe que a gente precise fazer uma dieta do tipo hipossódica, fazer a restrição do sódio com esses pacientes, tá? Visto isso, que a própria alimentação saudável em si já seria suficiente para fazer o controle dessa questão da hipertensão arterial. Agora, a gente sabe que quando a gente consegue associar a dieta do tipo DASH mais uma dieta hipossódica, a gente consegue ver os benefícios de uma forma muito mais acentuada. Então, qual é a recomendação do consumo de sódio, né? É recomendado que o consumo de sódio não ultrapasse 2 gramas de sódio dia. Isso vai equivaler a cerca de 5 gramas de sal do cloreto de sódio diariamente. Então, se a gente conseguir fazer essa associação, vem parecendo ser a estratégia mais interessante, tá? Isso confirma já outras diretrizes anteriores relativas à alimentação.
Um outro ponto que esse documento destaca também seria o aumento da ingestão de potássio, tá? O potássio vem se destacando também por ajudar nessa redução da pressão arterial de uma forma geral, tá? E aí eu tenho aqui para vocês anotados alguns alimentos que a gente pode implementar na dieta dos nossos pacientes. Por exemplo, banana clássica, né? Melão, cenoura, beterraba, trouxe aqui frutas secas, laranja e os vegetais de cor escura. São extremamente ricos em potássio e ajudam nesse processo do controle da hipertensão, tá? O documento ele ainda traz alguns suplementos alimentares que parecem estar também associados nesse controle da hipertensão arterial. Não são com uma evidência científica tão robusta, porém, posso destacar para vocês a vitamina C, tá? Alho, fibras dietéticas de uma forma geral, e isso naturalmente a gente já consegue também pelo alto consumo de frutas e hortaliças, linhaça, chocolate amargo, então aquele com percentual de cacau bem elevado, o consumo de soja e o ômega 3, tá? Aliado a esses fatores dietéticos, a gente também pode destacar aqueles outros elementos de uma boa saúde, que é a prática de exercício físico. Então, eles mostram que fazer a prática de exercício físico, isso ajuda no controle da pressão arterial também. Pelo menos 5 vezes na semana, atividade física de 30 minutos. E se a gente for fazer a prática de exercício físico resistido, que seja pelo menos umas 3 vezes na semana, tá? Por fim, do ponto de vista do consumo de álcool, que muitos pacientes também solicitam, né, essa informação, o que é recomendado é que a gente incentive, né, a redução do consumo de álcool por todos os pacientes, principalmente mulheres e pacientes com obesidade ou sobrepeso. Isso deve ser ainda mais reduzido, mas que de forma geral a gente não deve incentivar o consumo de álcool, né, naqueles pacientes que não têm esse hábito. Por exemplo, tome uma taça de vinho porque isso ajuda a reduzir. Não, a gente não vai fazer esse tipo de incentivo, tá? E nos que já consomem, a gente apenas tenta reduzir para no máximo 2 taças ao dia, no caso de homens, e que não tem complicações metabólicas associadas. Se a gente for pensar numa mulher, por exemplo, a gente vai ter que reduzir essa dose pela metade. Então, tudo uma questão de bom senso e de moderação, tá? Espero que tenha sido de valia para vocês essas informações. Um beijo e até a próxima!